Paz do Senhor, igreja. Graças a Deus. Essa máscara dá uma suadeira, né? Graças a Deus. Ao Deus que supre todas as nossas necessidades e que faz além do que nós necessitamos, além do que nós pedimos. É maravilhoso demais, é poderoso, grandioso. E essa lição de hoje nos mostrará que a suficiência dele, ela supre tudo. Nós não temos nem o entendimento para entender o quanto a suficiência de Deus supre as nossas vidas. Porque nós vemos aí o mundo em um desespero constante, atrás da paz, do bem-estar, atrás da alegria, atrás da verdade, desesperadamente, desenfreadamente, pastor Onildo. Por quê? Porque não foi revelado a eles. Não foi revelado. Nós vamos ver hoje claramente isso aqui, da parte do apóstolo Paulo, e até mesmo da parte da igreja, pastor Toninho, a igreja ali de Filipos. Este versículo que foi lido aqui agorinha, quando o apóstolo Paulo disse que ele ficou muito satisfeito, alegre demais, pela igreja ter lembrado dele nas aflições. Isso aí é a prova da grandeza, porque aquela igreja, engraçado que era uma cidade rica, próspera, mas a igreja não era próspera. Não era igual à igreja de Corinto, mas era uma igreja que tinha amor com o missionário, com aquele que fundou aquela igreja. Respeito, né, pastor Juvenil, por aquele homem de Deus. Gratidão por aquele homem de Deus. E isso só acontece quando a suficiência de Deus vem ao encontro do homem. Quando aquele que suple vem ao encontro do homem. Ter paz. E paz de Deus. É maravilhoso. Nós vamos ver hoje duas coisas aqui em relação a isso que eu disse. Você ter a paz de Deus e ter paz com Deus. Tem uma diferença aí, pastor Miro. E o apóstolo Paulo explica todas as duas coisas. Uma em Romanos e a outra aqui mesmo na carta aos Filipenses. Ao pastor Absa, já está ali com a ferramenta na mão. E que o Senhor nos dê entendimento para que possamos falar aquilo que é da vontade dEle. E eu quero convocar alguns dos irmãos aí, vamos ler um pouco, né, pastor Machado? É lendo que caem as escamas. Vamos aqui na introdução. É diante das adversidades que o verdadeiro cristão tem um entendimento mais amplo sobre o que é essencial e indispensável para a sua vida, bem como uma excelente oportunidade de testemunho para edificar os outros. É engraçado isso, né? E ao mesmo tempo parece sem graça para o mundo, não é? O apóstolo Paulo falou que as coisas de Deus é loucura para o mundo, né? Aí para nós é poder de Deus, né, pastor Toninho? Poder de Deus, porque é nas adversidades, é nos problemas, é que verdadeiramente aparece a joia. Verdadeiramente, pastora Verinha, é no fogo que o ouro torna uma joia lapidada, para ser usada enquanto aquela pessoa vive e deixa para inventário. É tremendo isso aí, né? E nós, muitas das vezes, não queremos esse tipo de coisa em nossas vidas, né, pastor Miro? Nós queremos o tapetão. Isso, mas nós vamos ver aqui que justamente o grande problema disso aqui está na questão do pecado. Por isso que Deus, falando com Adão, colocou ali limites, porque Deus sabia do que iria acontecer. E Deus estava colocando para eles um limite
para que amanhã não viesse culpar a Deus. Porque o homem é bom para fazer isso, né, pastor Toninho? O homem é muito atrevido. O homem tem a capacidade de querer mentir para Deus. Tem a capacidade de querer atribuir a Deus. Ah, sim, pode pôr aí, por gentileza. Muito obrigado. Essa Camila é esperta, viu? Ela quer mais pedra na coroa. A senhora viu aí, pastor Celestino? Tópico 1, por gentileza, Absa. A realidade dos momentos difíceis. Enquanto estivermos nesse mundo caído, as adversidades farão parte da vida do crente fiel. Contudo, elas não servem para nos parar, e sim para que o plano de Deus seja manifesto. Sim, isso aqui nós já estamos sabendo. Mas qual é a resposta para isso aqui, né? Vamos continuar, que nós vamos descobrir agorinha. Resultado da realidade do pecado. A Bíblia nos relata a entrada do pecado na história humana. Gênesis 3, 16 ao 19. Isso, Absa. Leonardo. Deu um branco aqui agora, Leonardo. Fui brincar com você no início lá, né, do Abdul filho. O pai dele, a gente tinha, graças a Deus, uma amizade boa. Eu chamava ele de Abdul e ele me chamava de Salim Mushiba. Inclusive, o filho dele chegou aqui esse dia e falou assim, no contato do meu pai, tem o seu nome lá, que ele chamava, é o seu nome no contato do meu pai. Aí eu falei assim, como que era? Ele falou, eu esqueci como é que é aqui, mas aí foi procurando, falou, é Salim Mushiba. Você põe para nós Gênesis, capítulo 3, aí nós vamos ler 3 versículos aqui para nós entendermos a questão, aqui está a resposta do porquê disso tudo, da realidade dos momentos difíceis e do sofrimento. Pode continuar, Absa, por favor. As consequências do pecado na criação trouxeram um mal sem precedentes. Todo sofrimento que advém sobre a humanidade tem sua causa primordial no pecado de Adão. Sofremos diretamente os resultados do pecado na história desde os primórdios. Assim, não é possível negar a realidade do pecado, pois tanto o injusto como o justo sofrem pelas consequências do pecado em sua esfera mais existencial, a finitude do ser como salário do pecado. Romanos 6, 23. Millard Erickson afirma que existe uma dificuldade hoje em falar sobre o pecado, pois é um assunto desagradável. Veja bem. Quando o comentarista faz essa colocação aqui de Gênesis, nós vamos ver, no mínimo, 4 coisas aqui dentro desses versículos em resposta do porquê Deus coloca limite para Adão ali e Eva. É Gênesis capítulo 3. Sabe por que disso? Porque a natureza humana, ela é pecadora, tanto por natureza, e também por prática. Tanto por natureza, como também por prática. Então, tanto é que Tiago, na sua carta, ele deixa claro ali a questão de quando nós pecamos. É porque os nossos olhos faz você querer. O seu olho é mau. Você sabe que não é correto, sabe que não pode ser, mas o seu olho cobiça. E a cobiça começa a ser gerada. E quando ela é gerada, ela dá à luz. A hora que ela dá à luz, consumou o pecado. Então, eis a questão da Bíblia dizer, né? Nós temos um hino da nossa harpa cristã, eu esqueci o número dele aqui agora, mas diz assim, ó, tentado não ceda, ceder é pecar. Não é isso? 75. Ô, bênção. Tem computador aí, o senhor está vendo, pastor Juvenil? Pode ler, vamos ler aqui. Olha só, esses 3 versículos nós vamos achar aqui pelo menos umas 4, 5 coisas do problema que iria acontecer quando eles caíssem. Primeiro, e a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua... Primeiro problema, dor. Olha o primeiro problema do pecado, dor. E vocês sabem disso, e um dia Davi exclamou, dizendo, não retira de mim o teu espírito, torna a dar-me a alegria da salvação.
cria em mim um espírito voluntário, lá no Salmo 51. Davi ali estava sentindo uma dor tão grande por causa da ruptura, da separação, que o comentarista colocou aqui, Romanos 3:23. O homem está destituído, o homem já nasce agora por causa do pecado herdado de Adão, o homem já nasce separado de Deus. Olha aí, mais uma questão do problema, que é, lá no final, não vou adiantar aqui agora não. Só me lembra aí, pastor Toninho, o problema de nós nascermos já separados de Deus. Continuando, dor, né? E a tua conceição, está errada essa palavra ainda, não? Tá certo? Com dores terás filhos e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Que, inclusive, esse teu desejo para o teu marido tem causado um problema seríssimo pelo mundo afora aí, não tem? As feministas, principalmente, não conseguem entender isso aí, e muitos maridos também não conseguem entender, acham que ela é escrava, né? E é um problema sério, o problema do homem, irmãos. Sério, sério, sério. Se não fosse a cruz lá, ó, estava todo mundo enhambado, como dizia minha avó, né? E Adão disse: porquanto destes ouvido a voz de tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei. Eu acho que esse aqui é o pior deles, viu, irmão? Da árvore dizendo que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita, maldição, maldita é a terra por causa de ti. Com dor, ó de novo, ó, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Maldição. A maldição, irmãos, é um problema seríssimo na vida do ser humano. Essa maldição aqui não foi, pastor Miro, Deus que colocou em você, não, e em mim. Foi a desobediência que trouxe isso aí para nós, a maldição. A terra hoje, nós vemos aí, o apóstolo Paulo comentou lá, a carta aos Romanos, que a terra, o globo, geme por causa disso aí, por causa da maldição, por causa de todo o problema do pecado. Já foi para duas coisas, né? Da questão do sofrimento da humanidade. Continuando. Espinhos e cardos. São duas plantas de espinhos, mas diferenciada. Essa primeira aí, esses espinhos, são árvores que têm espinhos em seus caules. Isso aí, quando vocês olham para a botânica, vocês vão ver isso aí. Tem espinhos em seus caules. Como uma roseira, por exemplo, ou tantos outros que nós conhecemos aí, né? O cardos é uma planta rasteira, mas que as suas folhas têm espinhos. Quantos aqui conhecem plantas que as folhas têm espinho? Nas folhas tem espinho. É esquisito, não é? E é o que acontece. A terra não tinha isso, né, pastor Juvenil? A terra não tinha isso aí. Ó. Hein? Exatamente. Mas já começou a maldição aí. Também. Microfone, por favor, aqui para o pastor Juvenil. Exatamente. E nós vamos ver isso aí no finalzinho aqui. Pode falar, pastor. É que quando ele pecou, aí acabou aquela comunhão. Aí ele disse, a Bíblia diz que expulsou ele do jardim, ele expulsou. Exatamente. E ainda colocou lá, o retorno dele, colocou lá os anjos lá com a espada para poder não voltar. Exatamente. Isso mesmo. Então, produzirás agora, né? Também te produzirá. E comerás a erva do campo. O próximo. É o 19 agora. Então já foi para 3 pontos aí, né? Espinhos e suor. Suor é o próximo agora, quer ver? No suor do teu rosto. Irmãos, é muito pesado o trabalho do dia a dia. Ou só eu que sinto? É muito pesado você concorrer, porque se fosse só você ir lá e pegar, pastor Toninho, fazer o seu serviço, pronto. Mas você tem que dar tudo de si nessa concorrência desenfreada. E sempre foi assim. Não é dizer que agora que as coisas multiplicou muito, não. Porque as coisas multiplicou, mas também multiplicou os meios para você adquirir. Só que
Você tem que dar o máximo de você. Se Deus te dotou de uma capacidade superior à de alguns, são alguns que têm essa capacidade, Camila. Você que tem capacidade de destreza com a mão, existem muitos profissionais que trabalham junto com você, mas que não sobressaem com você. Isso aí é um dom dado por Deus para cada ser humano. Tem muitos que têm que trabalhar de sol a sol, um suor mesmo ferrado, porque ele não dá conta nem de comer direito. Isso aí é a diferença de cada ser, mas nós não entendemos o porquê que Deus criou o homem assim. Uns é superdotado, outros não. Inclusive, a ciência por aí classifica que o homem, muito sábio que ele é, ele usa 10% da sua capacidade, do seu psique, não é isso? Então, continuando, comerás, né, do suor, comerás o teu pão, até que te tornes a terra. Olha o outro problema aqui, ó. Primeiro problema, dor, maldição, espinhos e suor. Agora, a morte. O homem não foi feito para morrer. O homem não foi criado para morrer. Façamos o homem à nossa imagem e é exatamente a espiritual de que Deus está falando aqui. Tanto é que por isso que a cruz do Calvário teve que ter o seu papel. Porque o homem, ele tem essa separação aqui dos entes queridos fisicamente, mas o seu espírito é eterno. Mas essa morte aqui já veio para começar agora a judiar do homem. Pastor Toninho, cada dia que passa, pastor Machado, nós vemos nós morrendo. Nós vamos acabando, pastor Juvenil. Isso é, irmãos, maldição do pecado. Esse é o salário. É por isso que nós padecemos, Verinha. Cada dia nós temos um problema que surge. E nós brigando, pastor Toninho. Pastor Toninho roda 10 quilômetros todo dia para poder ter uma vida melhor. Uma saúde, um respirar melhor. Por causa de quê? Da morte. Porque dela foste tomado, portanto és pó, e em pó te tornarás. E agora, por último, o que o pastor Juvenil nos falou aqui agora, que ele foi expulso. Agora, passa para frente aí, eu acho que é o penúltimo versículo do que o pastor Juvenil propôs aí, que é a expulsão, irmãos. E essa expulsão aí é que é o problema. É o 23, e o 24. Pode ler. 23, ó. O Senhor Deus, você leu o 24, pastor? Ah, você está sem microfone, né? E o Senhor Deus pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. A situação do suor aí, ó. Agora você tem que lavrar a terra para você comer. Engraçado, pastor Juvenil, que lá no Éden tinha tudo, ele vivia as 1000 maravilhas, as 1000 maravilhas. Comia do bom e do melhor, pastora Celestina. Agora não, agora mudou de figura. Você agora vai procurar o seu alimento, você vai lavrar, você agora vai suar, vai padecer, vai pagar o preço agora. E esse último aí, ó. E havendo lançado fora o homem, a minha tradução diz expulsou, que é a atualizada. E havendo lançado fora o homem, dá o mesmo entendimento aí, né? Pôs os querubins ao oriente do jardim do Éden com uma espada inflamada, que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Porque não é para você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas por que Deus fez isso aí? Porque Deus disse assim, olha, agora que o homem é como um de nós, conhecendo entre o bem e o mal, ele não pode comer da árvore do fruto da vida, da qual ele comia antes. Ele não pode comer, porque se ele continuar comendo, não morrerá. E o homem não pode viver nessa situação de pecado, caído, a vida eterna. Aqui, não pode. Por isso é que ele foi colocado para fora do jardim do Éden, foi expulso do jardim e não mais permitia a ele que comesse da árvore da vida. Pastor Absa. Aí, ó, Almeida Revida e Corrigida. Isso aí, ó. E havendo expulsado o homem. Por quê? Que essa, como o pastor Juvenil diz, essa tradução aqui dá uma noção maior da maldição, pastor Toninho. Lançado fora, não expulsou.
Você ser convidado a sair de um lugar é uma coisa, agora você ser pego na marra e tirado de lá é humilhação. É ou não é? Então o pecado traz isso para o homem. O pecado te humilha, me humilha. O pecado mostra para nós a nossa fragilidade, a nossa miséria diante de Deus. Comia da árvore da vida. De todos vocês comem, de menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Vocês querem ler lá? Não. Quer ver? Ó. E lhe disse esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Capítulo 2, versículo 16. Quer pôr aí para nós? Capítulo 2, 16, Absa. Olha lá, ó. Então o Senhor Deus ordenou ao homem: podeis comer livremente de qualquer árvore do jardim. O próximo. Mas não comerás da árvore do conhecimento do bem e... Aí que está a problemática toda. Não. Essa é do conhecimento do bem e do mal. Quem que falou para eles que eles estavam nus? Exatamente. Essa é a problemática toda. Pode falar. Na verdade, é só o conhecimento do mal, porque o do bem já era o conhecimento de Deus. Já tinha o conhecimento de Deus, certo? Só que com uma grande limitação. Tinha conhecimento de Deus, mas não tinha conhecimento do que verdadeiramente era a palavra de Deus para as suas vidas. E isso acontece com a maioria do ser humano, até hoje. E aí, como eu te disse, pastor Toninho, para me lembrar, e o pastor Juvenil tinha adiantado, a questão da expulsão. Essa expulsão, irmãos, é que é o problema até hoje. É por isso que nós nascemos separados de Deus, pastora Celestina. O homem foi expulso, o apóstolo Paulo traduziu isso claramente lá em Romanos 3 e 23. É destituído da glória de Deus. Foi expulso da presença de Deus. E isso aí está falando justamente da quebra daquela aliança do homem com Deus, porque o homem é que quebrou. Amém? Vamos para frente, porque nós não saímos nem do primeiro tópico. Pode ler, Apsa. 1:2. Está explicado aí, né? Há dias de calamidades e aflições. Desde os tempos antigos, o ser humano se pergunta: por que o justo sofre? O livro de Jó é a resposta do Antigo Testamento para essa pergunta. No livro de Jó, Deus apresenta os motivos para o sofrimento do patriarca. Observaste tu, meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Jó 1:8. Ele padece porque é justo. O salmista também questiona a Deus acerca da causa da prosperidade do ímpio e do padecimento do justo. Está no Salmo 73. Por fim, vemos no ministério do apóstolo, e principalmente no ministério de Jesus, as adversidades como marca da aprovação de Deus em sua vida, pois ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Salmo 46:1. A resposta é que há dias de calamidades e aflições. Desde os tempos antigos, a humanidade pergunta: por que sofre o justo? Não é? Por quê? Mas por que a pessoa... Inclusive, irmãos, vocês veem isso. Muitas das vezes a gente fala assim, ó, gente, mas morreu fulano tão bom, aquele traste que tinha que morrer não morre, está aí. Quantas vezes nós já ouvimos isso, e até nós mesmos falamos isso, a gente não consegue entender. Aqui o próprio comentarista nos dá a resposta aqui, ó. Ele padece porque é justo. E o apóstolo Paulo também nos deu essa questão. O apóstolo Paulo disse assim, olha, só de querermos viver piedosamente, nós somos perseguidos, nós padeceremos. Não é verdade? Só de querer viver piedosamente, nós padecemos. Então, a questão, mais uma vez, do porquê do sofrimento, eu quero ler agora Romanos, capítulo 5 e o versículo 12. Romanos 5 e 12, que diz assim, ó, portanto, às vezes a gente lê isso aqui e não aprofunda em nossa mente do porquê
dessa colocação aqui. Paulo aqui está deixando claro para nós tudo isso que o comentarista colocou na revista hoje. Olha, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Ou seja, por que o homem padece? Ele é justo, mas ele padece. Porque ele é homem. Todos, não tem distinção, é todos. Por isso, daquela palavra do Senhor Jesus dizer para nós não conseguimos entender, no mundo tereis paz. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. E é o que Paulo está mostrando para nós aqui. Mais à frente nós vamos ver da suficiência de Cristo. Aí o comentarista entra mesmo assim profundo na suficiência de Cristo. No mundo tereis aflição. Por quê? Porque enquanto nós estivermos aqui neste mundo, pastor Machado, nós estamos em carne. Nós estamos em carne, pastor Onilda. O apóstolo Paulo disse mais assim, olha, a nossa carne é tão forte, que nós não sabemos nem orar como convém, pastor Toninho. Nem orar, nós lemos a Bíblia, nós conhecemos a Bíblia, o Espírito Santo nos assiste, o Espírito Santo nos ajuda, nós não damos conta de orar como convém. Enquanto nós não formos revestidos, ou seja, revestido não, esta carne for superada, né? Ela for tirada, nós vamos padecer isso aqui. Então, mais uma resposta. O próximo para nós, tópico 1.3. Eu preciso andar aqui para nós chegar pelo menos no segundo tópico, porque o segundo tópico é o foco da lição, igreja. Momentos difíceis são leves e momentâneos. Apesar do tema da aflição e das provações ficarem abertos no âmbito do Antigo Testamento, o Novo Testamento nos revela o propósito e sentido das provações na vida do justo. O apóstolo Paulo afirma que as nossas provações são leves e passageiras, 2 Coríntios 4,17. Enquanto que no Antigo Testamento ainda estava se construindo uma teologia do porvir. Jesus nos apresenta uma nova realidade, a realidade da vida eterna e da vitória sobre a morte em sua ressurreição. Com isso, entendemos o ideal da vida veterotestamentária como prosperidade material, longevidade e descendência multiplicada. No entanto, o ideal neotestamentário vai além dessa realidade, pois a nossa esperança não está nas coisas passageiras dessa vida, mas sim na esperança da ressurreição em Cristo, 2 Coríntios 4,18. Lê para nós 2 Coríntios 4,18. Veja bem, igreja, o comentarista colocou aqui o seguinte, no Antigo Testamento, as bênçãos se resumia a esta vida, só a esta vida. Tanto é que o próprio Salomão, com toda a sabedoria dele, ele escrevia e dizia assim, ó, em Eclesiastes principalmente, pastor Juvenil, assim como acontece ao animal, acontece ao homem. Não era o que ele dizia? Quer dizer, todos morrem, todos vão morrer, e todos vão para o mesmo lugar. Então, sempre Salomão dizia isso. Não tinha ainda abrido o entendimento. Tanto é que o apóstolo Paulo, aos Gálatas, ele diz assim, ó, vindo, porém, a plenitude dos tempos. Né? João também diz assim, olha, a lei veio por intermédio dos anjos a Moisés, aos profetas, mas a verdade e a vida, ela veio por Cristo. Acho que é João 1,17. Ela veio por Cristo. Você já leu aqui, né, Absa? Ainda não. Pode ler. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Isso. As que não se veem, está faltando acento aí, viu, Absa? Essa tradução aí comeu o acento aí, né? Nas que não se veem. Pois não fixamos o olhar nas coisas visíveis, mas naquelas que não se veem. Pois as visíveis são temporais, ao passo que as que não se veem são eternas. Muito bem. Por quê? A morte, como eu disse para vocês aqui, a morte, ela ainda não tinha sido vencida. Ela não tinha sido vencida ainda por Cristo. Então, ali todos morriam, tanto é que era um dos grandes problemas dos pregadores, principalmente Paulo. Paulo, muitas das vezes, eles ouviam Paulo até quando Paulo falava da ressurreição. Vocês lembram?
quando Paulo falava da ressurreição, aí o problema começava. Por quê? Era uma coisa tão cabulosa, tão absurda, que não tinha, os saduceus enfrentavam a Cristo várias vezes. Uma vez ele chegou a dizer para o Senhor, colocando para ele uma parábola a respeito da mulher que teve 7 maridos. Vocês lembram daquilo? Teve 7 maridos, e agora quando chegar lá no céu, de quem que ela será a esposa? Eles não podiam conceber essa questão, porque ainda era completamente fora da realidade. Mas o apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, capítulo 4 e o versículo 25, Romanos 4, 25, o Senhor foi entregue por causa das nossas transgressões, ele foi entregue à morte por causa das nossas transgressões e ressuscitou para nos justificar, ou para nossa justificação. Aqui a morte já foi tragada agora. Ó morte, onde está seus agrilhões agora? E aí o apóstolo Paulo deixa claro para nós também, dizendo assim, olha, se vocês esperarem tão somente nesta vida, vocês sois os mais miseráveis de todos os homens. Porque era o que o povo pensava, como eu disse para vocês, a questão da prosperidade da vida, do bem-estar na vida, as promessas eram só nessa vida. Não tinha entendimento do porvir. Agora veio Cristo, aí sim, agora começou a abrir e a ser pregado. Hoje nós não temos nenhum problema com isso, porque nós já fomos transformados e agora nós temos a mente de Cristo, irmã Valdete. Nós temos entendimento, mas se você vai falar isso aí fora, para quem não tem conhecimento da palavra de Deus, ele diz que você é abilorado. Como o próprio Festo gritou com Paulo, Paulo, as tuas muitas letras te faz delirar, Paulo. Você está doido. E Paulo escreve aos Coríntios, que era um povo, uma filosofia, um pensante ambulantemente. Paulo diz para eles que as coisas de Deus é loucura para o homem natural. Não foi isso? Vamos para frente. Tópico 2. Paulo e a igreja em Filipos. A comunidade de Filipos foi uma das igrejas levantadas pelo apóstolo Paulo que mais lhe ajudou e se aproximou dele. Um início com variedades e contrastes. Segundo Raymond Brown, a evangelização de Filipos é caracterizada por 4 cenas. A conversão de Lídia, Atos 16, 13 a 15, a expulsão do demônio de adivinhação, Atos 16, 16 ao 18, a libertação milagrosa da prisão, Atos 16, 19 ao 34, e vindicação junto às autoridades, Atos 16, 35 a 40. Em Eclesiastes 3, 1 a 8, o pregador nos revela que em nossa vida haverá tempo para todas as coisas. Assim como as estações do ano, a vida do ser humano é caracterizada por momentos bons e momentos de dificuldades. Somos nós que qualificamos a experiência da vida. Somos nós que transformamos momentos de dificuldade em aprendizado, ou em momentos de murmuração e desespero. No entanto, a Bíblia aponta para uma realidade além da visualizada pelos nossos olhos carnais, a realidade espiritual das coisas. Por isso, devemos renovar nossa mente diariamente. Efésios 4, 17 ao 23. Isso. A murmuração é um outro hino que nós temos, né, do nosso hinário da harpa cristã, acho que é o 302, que diz, no mundo murmura-se tanto, entre aqueles que cristão dizem ser. Olha o que o comentarista, quer dizer, quem redigiu essa letra. Entre os que cristão dizem ser. Ao invés de louvores, há pranto. Aí vamos voltar aqui. Exatamente. Então, aí está faltando uma questão, Absa. Olha aqui, que eu falei com você agorinha. Sofrimento em lugar de prazer. Entra, eu e o irmão Abson, acho que foi na quinta-feira, nós estávamos comentando justamente em relação à paz de Deus e à paz com Deus. Aqui entra justamente essa questão da paz de Deus e a paz com Deus. Primeiro ponto aqui, ó. Primeira, conversão de Lídia. Eles chegaram naquela cidade, uma cidade romana, uma colônia romana. Ali todos tinham o direito da cidadania romana.
era um povo diferenciado, mas não tinha sinagoga, justamente porque era uma colônia romana. Nós não vemos lugar nenhum na carta, Paulo falando, pastor Walter, que eles reuniam em uma sinagoga. Porque aonde Paulo chegava, que tinha uma sinagoga, você podia ir caçar ele, que ele estava lá. Aqui não. Aqui, primeiro lugar que ele encontra com esse povo aqui, essas mulheres. Lídia estava onde? Estava na beira do rio, não era? Ali ele pregou o evangelho, ela aceitou. Segundo ponto, a expulsão do demônio daquela que adivinhava. Olha aqui, o que nos arremete isso aqui, essa expulsão desse demônio aqui que adivinhava. Expulsou dela o quê? A morte. O diabo veio para roubar, matar e destruir. Exatamente. Então ali operava o ministério da morte na vida daquele povo. Começa primeiramente dando vida a Lídia. Lídia era uma pessoa excelente, os comentários aqui nos provam isso, nos mostram isso. Mas não tinha vida. Como estava enquadrada lá o apóstolo Paulo escrevendo a carta aos Efésios, estava enquadrada lá no capítulo 2. Estava morta nos delitos e culpa. Aí Paulo vem com a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Apresenta, ela aceita. Expulsa dessa aqui, da mesma forma, recebe vida. E continuando, foram 4 pontos aqui que deu início à igreja, que abriu ali a igreja. O pastor Walter falou disso aqui semana passada, quando ele ministrou, semana atrasada, né? Quando ele ministrou aqui. Os 4 pontos que abriu a avenida que chegou até nós. Primeiro ponto, vida. Segundo ponto, vida. Terceiro ponto, a libertação milagrosa da prisão. Isso aqui abriu os olhos. Primeiro ponto, abriu os olhos daquele pessoal que estava ali, tanto os encarcerados quanto os guardas. Milagrosamente abriu. E por que isso aqui aconteceu, irmão Absa? Em vez de louvores, há pranto. Apóstolo Paulo e Silas tinham comido uma boa feijoada para ir dormir, não foi? Tinha apanhado, feito vaca na horta, como diz o provérbio por aqui. Tinha apanhado até dizer chega, como diz por aqui. E lá não era como os judeus que davam a quarentena menos uma, não, né, pastor Walter? Ali deve ter tomado umas 80, 90, porque eles não tinham preocupação com a lei, eles não conheciam a lei. Os judeus é que davam chibatada 39, 40 menos uma, né? Os judeus batiam sim. Agora eles lá não, eles bateram até cansados, certo? Aí o apóstolo Paulo e Silas estavam louvando, lá na prisão, louvando. Isso aí o que é? Capítulo 4 e o versículo 7 de Filipenses. Põe para nós, Absa. Acho que é o 7 mesmo, se não for o 7 é o 6. Pode ler, Absa. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Primeiro, 2 colocações de Paulo. Agora você vai lá para Romanos capítulo 5. A paz de Deus. Por que o apóstolo Paulo está falando e a paz de Deus? Porque antes o apóstolo Paulo está dizendo para eles, olha, seja conhecida de Deus todas as vossas necessidades em oração, em súplica, em ação de graça. Até para orar nós precisamos ter sabedoria e alegria, pastor Machado. Porque a ação de graça, o que é a ação de graça? Não é a alegria? Não é você agradecer a Deus com o coração contrito, dando a Ele por um benefício alcançado por você, ou até mesmo porque você está satisfeito ou alegre com isso. Essa era a proposta lá do Antigo Testamento. As suas colocações ali tinha 3 tipos de coisas que você apresentava a Deus. Era pelo pecado, e pela a ação de graça, e pelo um pedido. Você fazia a Deus essas petições no Antigo Testamento. Mas a ação de graça era diferenciada, até a maneira das coisas da ação de graça era diferente. Porque a ação de graça, muitas das vezes, era porque você estava alegre, um coração contrito.
E aí o apóstolo Paulo coloca para os filipenses também, que seja em oração, em súplica, é no versículo anterior àquele, é o 6 que ele fala, em oração, em súplica e com ações de graça. Não é orar a Deus só chorando, não. Tenha a alegria da salvação em vossas vidas. Aí ele coloca aqui, a paz de Deus. A paz de Deus, igreja, essa paz de Deus aqui, isso aqui é um estado, Absa. É um estado. Que essa paz aí, aliás, é um sentimento, me desculpa. Esta paz de Deus é um sentimento. Um sentimento de quê? Um sentimento que você não tem nenhum atrito, nenhum contrito, nenhum atrito, mas está contrito com Deus. E é justamente o que estava acontecendo com Paulo e Silas lá na cadeia. Tinha apanhado por fazer o bem. Porque se você é castigado por fazer o mal, você está recebendo o que é merecido, como o próprio prisioneiro lá da cruz, estava sendo crucificado ali, falou para o outro, falou, nós estamos aqui porque merecemos. Aí vem a questão da paz de Deus na nossa vida. É um sentimento. Paulo e Silas tinham a paz de Deus. Eles tinham apanhado, estavam presos, não sabiam o que iria acontecer com eles, porque o Espírito não tinha revelado, mas eles tinham paz, tinham alegria, podiam louvar, e louvar não é só da boca para fora não, Absa. Eles louvavam com um sentimento verdadeiro, tanto é que Deus responde o louvor deles, acabando ali com um terremoto, com aquilo ali que arrebentou todas as cadeias. Vocês estão vendo a diferença? Agora, lá em Romanos 5, capítulo 5, versículo 1, ali está falando da paz. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus. Aqui agora, já não é mais um sentimento. Agora é um estado. É um estado. Agora é um estado. Não é porque você quer, pastor Toninho. Viu, pastor Machado? É um estado seu, porque Deus te reconciliou consigo mesmo por intermédio de Cristo. Agora você não vive mais em guerra com Deus. Ué, mas como assim o homem guerreia com Deus? Sim, o homem que não tem aceitado a Cristo como seu Salvador, ele está em pé de guerra com Deus. Deus está irado com ele. Vamos ver isso? João capítulo 3, 36. Então, se você aceitou a Cristo por intermédio da fé, está deixando claro aí, ó, por intermédio da fé, pela fé, temos paz com Deus. Olha aí, ó, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida. O que me chama a atenção, pastor Juvenil, é que nem verá a vida. E a gente pensa que tem vida, vocês estão entendendo? Nem verá a vida. E aí ele diz, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então, a paz de Deus é um sentimento. O apóstolo Paulo diz que excede todo o entendimento. Não foi o que ele disse, Absa? Foi. Então é um sentimento que excede todo o entendimento. Não depende de você tão somente. Agora aqui, ó, você tem que ter fé. Porque é justificado pela fé. Agora é o estado. Você agora não tem mais, sabe o quê? Olha aqui. Você não tem mais agora aquele sentimento de separação. O homem, às vezes, não sabe explicar, mas todo homem tem um sentimento de separação, pastor Moraes. Aí, como que você nos esclarece isso, pastor Wagner? Como? Onde é que você chega, irmãos, que nunca falou de Deus ou de Cristo? Não vou falar de Deus, não, de Cristo. Que ele não tem a fé dele, pastor Machado. Que ele não é apegado a uma mandinga. Que ele não tem um Deus criado por ele. Vocês estão vendo? Então, todo homem tem esse entendimento, porque o próprio salmista diz que Deus colocou no coração do homem a eternidade. Porque é criatura, está caído, mas é criatura de Deus. Então, por isso que o apóstolo Paulo diz, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, debaixo da lei, está lá em Gálatas 4:4. Para quê? Para resgatar o homem, para a adoção do homem. Vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, o próximo.
para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebermos a adoção de filhos. O homem agora é adotado, é reconciliado. Por causa de quê? Por causa da quebra, lá no jardim do Éden. Lembrando aqui, pastora Celestino, o que quer dizer Éden? Não é lugar de delícia, prazer? Por que, pastor Toninho, então? Por que, então, irmã Sueli, pastora Sueli? Por que não estavam satisfeitos? Se o homem vive batendo cabeça, pelejando, Absa, para ter o melhor, para buscar o melhor, para ter prazer, para ter alegria. Nós, quando podemos, nós pegamos um avião aí e vamos para um lugar sossegado, tranquilo, para relaxar. O que é isso? Buscando prazer, buscando alegria, buscando satisfação. Exatamente, para recuperar a visão. E tinha tudo isso lá no Éden, para começar do nome, e o próprio Deus os visitava. Mas não conseguiram, caíram. Amém? Vamos para frente. Já está acabando meu tempo aqui. 2:2. Isso. Contexto da carta aos Filipenses. A carta aos Filipenses é considerada pelos estudiosos como uma das cartas da prisão. Robert H. Gundry afirma que as seguintes epístolas de Paulo, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão, são denominadas de cartas do cativeiro, pois o apóstolo estava preso quando as escreveu. Há 2 períodos conhecidos de aprisionamento de Paulo, um em Cesareia, está em Atos 23, 26, e outro em Roma, onde esperava para ser julgado. Um minutinho aí. Pastor Walter, por gentileza, lembra que eu comentei com você? Pega a minha Bíblia aqui, por favor. Pode continuar, Absa. Em Filipenses 1, 7, 12 ao 17, Paulo interpreta os eventos acontecidos a ele como sua prisão, como algo positivo. Ele percebe um propósito maior na sua aflição, que é a propagação do Evangelho. Muitas vezes não sabemos por que estamos passando por determinadas adversidades, tais como uma enfermidade, problemas financeiros ou desemprego, mas certamente Deus tem um propósito para todas as coisas. Às vezes somos acometidos por aflições em prol do Evangelho, para que a vontade de Deus se cumpra e mais pessoas venham ao conhecimento do Filho de Deus. Será que está funcionando aqui? Olha aqui. Eu quero que você leia isso aqui para nós. Claramente a questão da terceira prisão. Igreja, quando o escritor coloca para nós aqui, nesse tópico 2.2, ele coloca aqui, ó, mais ou menos no meio aí. Há 2 períodos conhecidos de aprisionamento de Paulo. Um em Cesareia e o outro em Roma, né? Por que eu pedi o Valtinho para nós fazermos essa colocação aqui? É uma escola bíblica dominical. É lugar para nós aprendermos e tirar dúvidas, né, pastor Toninho? Então, se nós lemos aqui e não temos conhecimento da terceira prisão de Paulo, às vezes nós podemos, uma hora, cometer um erro. Porque o comentarista colocou aqui, não estou dizendo que ele está errado, eu estou dizendo que faltou uma colocação aqui. Há 2, ele disse aqui, está aí na revista de vocês, há 2 períodos conhecidos de aprisionamento de Paulo, que na verdade são 3. Então aqui ele colocou primeiro lá em Cesareia, porque primeiro ele foi preso, na verdade, foi em Jerusalém, né, pastor Juvenil? Ele foi preso em Jerusalém, e Félix, vendo o tumulto e o que iria acontecer, que eles iriam matar ele ali, levou ele para Cesareia, porque lá era a casa onde Félix estava. A cidade onde tinha o governo era Cesareia. Justamente Félix mudou de Jerusalém por causa do tumulto, do problema que era a religiosidade deles, pastor Machado. Aí saiu de lá e foi para Cesareia. Aí levou Paulo para Cesareia. Lá foi onde que Paulo, depois de 2 anos ou mais de prisão, Paulo apelou para César. Foi quando ele foi para lá. Mas a terceira colocação aqui da prisão.
Pode ler, pastor Walter, para nós. Presta bem atenção para vocês entenderem a terceira prisão. As duas primeiras prisões de Paulo, Cesareia e depois em Roma. Só que em Roma ele estava preso, mas em sua casa particular, alugada. Ele era vigiado, mas lá ele estava na sua casa, em domicílio, justamente. Pode ler, pastor Walter. Isso. Só explicando aí. Contexto histórico. A provável ordem dos acontecimentos mais significativos é a seguinte. Primeiro, Paulo foi libertado de sua prisão domiciliar em Roma. Isso. Onde o encontramos no final de Atos. Provavelmente porque seus acusadores preferiram não levar adiante suas acusações contra ele perante César. Isso os romanos, os judeus. Por isso perderam o caso por não comparecimento à corte. E Paulo foi libertado. Segundo, Paulo visitou Éfeso e ali deixou Timóteo para supervisionar as igrejas da Ásia. Seguindo para Macedônia, no norte da Grécia, né? Isso. De lá escreveu 1 Timóteo, visitou Creta, ali deixando Tito para supervisionar as igrejas cretenses, e partiu para Nicópolis, na Ásia. De Nicópolis, ou da Macedônia, escreveu esta carta para encorajar Tito. Visitou Troade, onde foi subitamente preso, levado a Roma, encarcerado e finalmente decapitado. De Roma, durante sua segunda prisão, escreveu 2 Timóteo. Viu aí? Terceira prisão de Paulo foi quando ele foi decapitado. As duas primeiras prisões, Cesareia, Roma, ficou em Roma mais ou menos preso 2 anos, foi libertado e escreveu essas outras cartas, 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. E aí foi quando ele foi decapitado. Tanto é que lá que ele pede a Timóteo e fala a Timóteo que todos os companheiros dele tinham abandonado ele. Só Lucas tinha ficado com ele. E ele pede a Timóteo que levasse a capa que ele tinha esquecido lá em Troade. Lembra? Levasse a capa e os pergaminhos. Mas que ali ele já tinha certeza que ele seria oferecido como libação. Não foi o que ele escreve a Timóteo? Que ali ele seria, então, oferecido como libação, ou seja, seria morto mesmo. E foi o que aconteceu por ordem de Nero, que é conhecido como a besta, né? Nero. Amém? Então vamos para frente aqui. Já estou terminando, viu, Abson? Esse 2.3 aí, o regozijo do Senhor. Regozijo no Senhor. É até estranho para a nossa realidade entender como o apóstolo conclama aquele povo para se alegrar, se ele mesmo estava preso e esperando seu julgamento. Filipenses 2,18. A dificuldade de entender a alegria de Paulo no sofrimento em nome de Cristo nos mostra como estamos distantes do ideal desejado da compreensão da mensagem do Evangelho. Certamente que ninguém deseja padecer e nem sofrer a custo de nada. Mas o que chama a atenção é que o apóstolo conseguia entender que aquele sofrimento servia para um propósito muito maior que ele mesmo. Em uma sociedade onde só se pensa em si mesmo, em prosperidade financeira, triunfalista, a mensagem do Evangelho é um escândalo. 1 Coríntios 1, 23. Isso. Pode ler isso aí. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Ô, irmãos, é tremendo isso aqui. Muito, mas muito. E aí, o comentarista coloca aqui para nós, dizendo assim, ó, como alguém pode convidar outro a se alegrar quando este se encontra preso? Isso. Exato. Por quê? Também, continuando isso aí. Por quê? O viver para mim é Cristo. E o morrer é lucro. Então isso é loucura para o homem natural ou não é? Como que você, padecendo cadeia por fazer o bem, pode convidar alguém a alegrar?
a ter alegria. Como? É porque você tem a mente de Cristo. Exatamente. Escrevendo para Timóteo, a segunda carta a Timóteo. Ele diz para ele: combati o bom combate, e eu sei que aquele, o justo juiz, tem a coroa guardada para mim. Ô, irmãos, é um exemplo tremendo, profundo, nesses dias que vivemos hoje, que agora ninguém... Irmãos, hoje a humanidade está numa situação tão difícil, tão depravada, que o filho hoje pequenininho, ele faz o que ele quer. Eu estava em um consultório esses dias fazendo um raio-x, uma criancinha com um dente lá precisando de resolver o problema. Irmãos, vocês não têm noção da situação, do problema, da briga, da gritaria que foi com aquele menino para poder fazer, para tirar o raio-x da boquinha dele. Eu pensava lá comigo, até falei com a minha esposa, falei: bem do céu, nossos filhos foi uma bênção. Nossos filhos não fez isso não. Mas hoje não, irmão, hoje não pode dar um puxão de cabelo no menino. Não vou falar de menino, não. O povo hoje não sabe criar nem cachorro, se vocês querem saber. Nem cachorro não sabe criar. Você anda no meio da rua e cachorro avança em você na coleira, os donos do cachorro não falam um A com o cachorro. Puxa ele na coleira, mas não fala um A. Não tem educação, irmãos. Não tem instrução. Hoje o povo acha que ter amor hoje com os filhos hoje é você pagar para justificar ele do erro que ele cometeu. Não é punir, não. E sendo que é o contrário. Nós não somos uma religião que se justifica, não. Nós não somos uma religião de bonzinhos, não. O Senhor nos trouxe para o reino do seu Filho e nos justificou diante de Deus. Agora Ele quer que nós vivamos de modo digno. E não que somos bons e por isso que Deus nos acolheu. É a religião de meritórios. Eu mereço estar aqui. Não, homem nenhum merece estar na presença do Senhor. Mas nós temos sim um dever de regozijar na presença do Senhor, porque Ele nos deu vida. Nós estávamos mortos e nós seríamos condenados a uma eternidade sem Deus. E Ele nos deu vida, e não porque merecíamos, não. Já estávamos mortos nos nossos delitos, nas nossas culpas. Tanto é que o apóstolo Paulo disse assim: olha, Ele deu vida para vocês, e isso não vem de vós, é dom de Deus. E é por isso que o apóstolo Paulo está alegre aqui na cadeia. Ele está alegre por quê? Está sofrendo? Não, é porque o sofrimento dele estava contribuindo para o evangelho alastrar, ser pregado. Ele estava alegre porque ele sabia que o papel dele estava sendo desempenhado, irmão Absa. E ele sabia que a paz de Deus na vida dele estava contribuindo para aquela paz com Deus que Deus tinha dado a eles, porque ele foi justificado pela fé. A diferença está nisso aí. É assim que a pessoa pode estar sofrendo angústia, mas ele tem alegria com Deus. Muitas pessoas às vezes não têm o que comer em casa, mas a alegria deles, Absa, é tão grande de Deus ter alcançado ele, que a gente fica bobo de ver. Nós temos testemunho aqui, não que a vida dele financeiramente é assim, de necessidade, mas nós vemos o nosso companheiro presbítero Tonino. Todo dia que encontra com ele está mancando, tem dia que ele não está dando conta de vir para a igreja. Você encontra com ele, ele fala assim: a vida é uma delícia. Ele vai falar de Deus, ele tá chorando, glorificando a Deus e falando em línguas, porque esse tem a paz de Deus na sua vida. Ele sabe que quando ele partir, ele estará nos braços do Todo-Poderoso que amou ele e deu a vida por ele lá na cruz do Calvário. Que Deus continue nos abençoando, e peço desculpa aí, porque eu não passei do tópico 2, mas que Deus possa suprir aí as necessidades e o entendimento de cada um de nós. Muito obrigado pela oportunidade. Meus irmãos, a paz do Senhor.
Que lição maravilhosa, né? Deus abençoe, continue abençoando a vida do pastor Wagner Pimentel. Interessante que como que Deus movimenta as coisas, irmão. E os irmãos estão escutando sempre. Nós fazemos parte aqui com os irmãos, nós somos todo uma soma, né? Uns com os outros. E Deus nos despertou a trazer aí um estudo, né? Uma série que nós começamos aí já foram 3 séries, sobre Filipenses, né? A alegria, um regozijo ininterrupto do apóstolo Paulo. Ele escreve essa carta aos Filipenses, como que uma pessoa presa em uma cadeia fétida, né, sem nada de condição sanitária, ele vai e escreve essa carta aqui, e outras, né, essas 4 cartas aí, de dentro de uma prisão. Se não for revestido de poder, não dá conta. Atos 1:8. Se não for revestido de poder, não dá conta. Ser humano nenhum dá conta. E ele vai, escreve isso aqui, sinaliza aquilo que nós já discorremos com os irmãos e estamos aprendendo, porque sempre nós temos que avivar o nosso conhecimento e progredir no conhecimento. A decisão tomada no céu de vir apóstolo Paulo atravessar e vir para a Europa, ali na cidade de Filipos, abriu uma avenida do Evangelho que alcança você aí na sua cadeira nesta manhã, alcança nós. Sermos revestidos do poder de Deus, né? E aí nós já citamos aqui, e essa lição veio a calhar, né? Somar, que nós entendemos que o cristão, nós temos, a nossa alegria é ultra circunstancial. A de Paulo foi ultra circunstancial, por quê? Porque ela é revestida de poder. A nossa área de ocupação do Espírito Santo, dentro da nossa vida, quando nós conhecemos a palavra, faz nós progredir na fé, vencer obstáculos que, em uma determinada área comum, se nós não tivermos revestido de poder, nós não vamos conseguir vencer. Uma pequena tempestade. Mas com Deus nós saltamos o quê? Muralhas. Essa é a grande verdade. Então, a alegria do cristão, ela é ultra circunstancial. Lembra de nós falar aqui dos ladrões de alegria? As pessoas roubam a alegria, a ansiedade rouba a alegria, a vaidade nesse mundo consumista, aonde o mundo gira só em torno do umbigo, é um mundo egoísta, individualista. Se nós não nos policiarmos, quando é fé que não, nós já estamos dentro desse liquidificador, do processo, desse kit aí que o mundo oferece. Nós não damos conta de absorver tudo que o mundo aí oferece. Aliás, nós nem devemos, nós devemos absorver o que a palavra, a Bíblia nos traz. Então, a lição muito pertinente, esse versículo, posso todas as coisas naquele que me fortalece, não pode ser designado, não pode ser de um pensamento, de uma declaração positiva, uma linha de declaração positiva, não. Porque tem essa linha de raciocínio aí. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, se Ele realmente fortalecer nossa vida. Se Deus não fortalecer, é aquilo que nós falamos aqui. Ninguém é alguma coisa na obra do Senhor se Deus não der o devido crescimento. Antes de amar a obra, antes de amar o ministério, antes de amar aquilo, primeiro eu tenho que amar quem? A Deus. É o primeiro mandamento. Implica, isso é implícito na nossa vida, na trajetória, nessa maratona cristã. Isso aí é mandamento para nós. Amar a Deus sobre todas as coisas, antes de eu querer fazer as coisas. O apóstolo Paulo tinha isso, tinha esse conteúdo. E aí, nós anotamos aqui, nós estamos dentro do tempo, viu, irmãos? Nós anotamos aqui. Somos nós que, no tópico 2 aí, Paulo e a igreja em Filipos, somos nós que qualificamos as experiências da vida. Somos nós que transformamos momentos de dificuldade em aprendizados, em aprendizado, ou em momentos de murmuração e desespero. Por isso que nós temos que ter a palavra. Se nós não tivermos a palavra, não damos conta de esperar, nós não damos conta de exercitar a esperança,
viva em Cristo, porque nós lutamos. Por que nós viemos à igreja? Por que nós compartilhamos? Por que nós olhamos a Bíblia Sagrada? Primeiro é revelação para nós, que é uma rota para o céu. Todos aqui querem ir para o céu, todos nós almejamos e vamos chegar lá, se nós tão somente obedecermos a palavra de Deus e a grande misericórdia de Deus estiver sobre nossas vidas. Vamos alcançar a salvação, assim como o apóstolo Paulo alcançou isso aí. Então somos nós que determinamos isso aí. O campo de batalha é a mente. O campo de batalha é nossa mente. Aí, para nós ter uma mente renovada lá de Romanos 12, 2, né, não vos conformeis com o esquema desse mundo, nós temos que estar fundamentados, arraigados, apatriados, né, com a palavra de Deus. Então, muito importante. Aí no 2:2, o contexto da carta de Filipos, só um resumo aí com os irmãos, que o pastor Wagner escorreu muito bem aqui. Muitas vezes não sabemos por que estamos passando por determinadas adversidades, tais como enfermidades, problemas financeiros, desemprego, né, desavença interna, familiar, e aquela cultura de demonizar tudo. Não existe isso aí não, viu, irmãos? Nem tudo é o demônio, são coisas que nós causamos, acarretamos, provocamos ela mesmo. Somos nós. E aí vem a consequência. E esse 2:3 é regozijo no Senhor, aquilo que nós falamos, né? A alegria de Paulo ali em meio às provações, e ele mostra isso aí. E eu, finalizando aqui com os irmãos, eu anotei isso aqui, é muito importante o que Paulo, né? Eu falo aqui, volto a falar, um bandeirante do Evangelho, depois de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o apóstolo dos apóstolos, ninguém ensinou como Jesus Cristo e nos ensina até hoje, porque ele vive, ele ressuscitou. O apóstolo Paulo foi, né, um canal de bênção, é um canal de bênção através desse evangelho que nos alcança, e aí nós sintetizamos aqui, dentro da carta de Filipenses, e essa lição, e o Wagner comentando com o pastor Wagner, interessante que caiu, né, aleatoriamente, né, a ele, e ele está aqui transmitindo aqui na terça-feira. Eu convido até vocês, irmãos, venha na terça-feira somar conosco aqui. Essa carta de Filipenses tem coisa demais para nós aprendermos. O pastor Wagner vai estar ministrando na terça-feira. Convido os irmãos. Olha só. As 3 mais importantes leis do ensino. As 3 mais importantes leis do ensino. Olha só. Apontam para conteúdo. Aponta para o conteúdo, para o professor e para o aluno. Espera-se tanto de um quanto de outro. Um empenho mínimo para que o ensino aconteça. Não existe ensino sem que o professor se dedique, sem que o aluno se esforce e sem conteúdo relevante. Parece que o apóstolo Paulo todo esse conteúdo estava na vida do apóstolo Paulo. Ele tinha tudo isso aí. E nós, hoje, cristãos, precisamos de mantermos isso aí na nossa vida. Amém? Ser fortalecido, né? É o 3:2. Comunhão e generosidade. Nós, cristãos, precisamos disso aí na nossa vida. Entender essa razão desse evangelho ultra circunstancial, na alegria que nós precisamos ter. E Deus salva, Deus liberta pessoas de culturas, religiões, pensamentos, raças diferentes. Deus não faz questão disso. O exemplo aí de Filipos foi isso aí para nós, né? Um carcereiro usou ali Paulo na prisão para pregar, levar o evangelho à guarda pretoriana de Roma, que era uma guarda elite. Olha só onde é que foi lá ao processo, ao que Deus usou. Né? Ninguém ia chegar, e Paulo foi lá dentro da prisão, pregou um evangelho vivo, forte, porque aquele soldado queria morrer, né? Porque ele viu aquele acontecimento, vou suicidar. E foi repreendido ali, Deus transformou a vida dele, salvou aquela menina lá que era endemoniada, libertou ela, e a outra que tinha bastança financeira. São aprendizados, irmãos, para nós que não é fácil ter alegria em tanta diversidade, tanta dificuldade. Não é. Falar isso aqui, falar aqui. Para nós conseguir só através da palavra. Só aquilo que eu aprendi foi domingo passado na igreja. Delegacia de crente. Quem já viu falar disso?
delegacia de crente. Eu achei assim, eu falei, mas não é estranho, né? A igreja que eu estava, oração. Diz que é oração, delegacia de crente diz que é oração. Então nós precisamos ter oração, precisamos ter essa comunhão com a palavra de Deus, para entender esse regozijo ininterrupto, a alegria em meio às provações. Essa carta de Filipenses, Paulo transmite isso aí. Mas Deus abençoe o pastor Wagner, abençoe a vida de cada um aqui presente. Convido o nosso pastor presidente, ele vai fazer a oração aqui, a bênção para nós, que Deus possa abençoar ricamente cada um dos irmãos. Logo mais à noite estaremos aqui, pela misericórdia de Deus, se Deus assim permitir, um culto de celebração a Deus. Eu faço o convite para os irmãos, irmão. Por gentileza, esforça para vir na terça-feira, faz um esforço para estar aprendendo aqui, esse estudo aí que nós estamos discorrendo aqui, muito importante. Nosso pastor presidente, devolvo aqui a ele, vai estar orando e trazendo as bênçãos apostólicas para nós. Um bom almoço a cada um. Quantos estão alegres nessa manhã? Erga sua mão aí. Que bênção, né? Nós poder estarmos aqui. Agradecer aos irmãos pela paciência aí da calçada. Acho que nós ficamos domingo, mas é devido a um agendamento. A gente só consegue esse concreto usinado através de agendamento. E foi uma data que agendou na segunda, então nós tivemos que fazer tirar a calçada, remover, aí teve aquela poeira, mas hoje já está melhor, e agora espero que essa calçada aí demore uns 20 anos, ou talvez não mexa mais nunca o arrebatamento da igreja. Maranata. A paz do Senhor para os irmãos. Cadê o Eliabe? Senão nós ia cantar aí, no início do top, número 3 aí, fala: a essência és tu, Jesus, oh, me perdoa pela vez que eu fiz. Quem sabe aí, hein? Canta muito aqui. A essência és tu, Senhor. O top número 3 fala isso aí. Bem no início aí. Fala isso aí. Top número 3 aí, esse fechamento aí. Leia na sua casa, irmão, a posição do apóstolo, do top número 3, logo no início, lá no meio mais ou menos, fala lá a posição dele. E no final, no finalzinho lá, fala lá: buscai primeiro. Lá fala. E depois as outras coisas. Aí então, a pessoa não está buscando em primeiro lugar, fica nem no meio, no início, nem não vai no final, né? Porque não está buscando, vamos ficar de pé, agradecer ao nosso Deus. Deus possa abençoar cada irmão, cada irmã, as crianças que estão lá do outro lado, os adolescentes. Que Deus abençoe, tenha um bom almoço para todos nós. Essas lições são todas muito profundas, muito maravilhosas, e sabendo que nós estudamos aí as pessoas que pagaram. Hoje não precisa. Naquele tempo eles pagaram o preço, né? O apóstolo Paulo teve que pagar o preço da desobediência dele, porque ele era desobediente à palavra de Deus. Então ele teve que reverter o quadro com a vida dele. Senão ele não seria esse baluarte da obra de Deus. E muitas das vezes a pessoa, o homem, não percebe isso aí, né? Somente os políticos aí, Supremo Tribunal Federal, né? Essa guerra com o país aí, quem está sofrendo é nós. 3 homens querendo mandar no país, mandar em mim, em você, mandar no presidente, mandar nos deputados, nos senadores. Alguns aí, nós sabemos que é lá. O Supremo é o quê? É 7 ou é 8? Quantos são? Ou é 11? 11, né? É 11 homens ali. Mas quem está mandando lá? Está mandando lá, mas lá é 2, né? Que está brigando mais, é 2.
Só 2. Vamos orar, agradecer ao nosso Deus, orar para esses homens aí, para poder Deus abrir a mente deles e saber que não é dono do mundo, não. Você vê a água aí, não, a guerra por causa de água. Quem vira aí o boato aí que vai aumentar 50% a energia? Vocês viram esse boato aí? Se fizer isso aí, eu vou falar para vocês, viu? Aí a mata vai acabar, o povo vai cortar a lenha lá, acabar com a Amazônia, né? Fazer fogão a lenha. Aí vai acabar com a mata. Porque do jeito que está, não tem condição, né? Ainda aumentar isso aí. Mas Deus sabe de todas as coisas. Deus é eterno, maravilhoso Jesus. Nesta manhã agradecemos a Ti, Senhor, por estar aqui na Tua casa, na Tua presença, abençoando a cada irmão, cada irmã, as crianças, jovens, adolescentes, e assim aqueles que não puderam vir também, aonde estiver, meu Deus, venha curar, venha libertar, ó Deus, visita, Senhor, as nossas autoridades também, não somente do nosso estado, mas também do nosso país, lá do presidente também, meu Deus, venha abençoar nós que aqui estamos também, Senhor, todos os nossos familiares. Venha visitar, Senhor, aqueles que estão precisando da Tua ajuda, Senhor. Nós te rogamos em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão, a consolação do Espírito Santo seja com todos nós agora e sempre. Tenha um bom almoço a todos, que Deus abençoe. A Gessi não veio porque ela está meio passando mal, meu irmão.